minutos, né? 9 minutos agora. Então já vou começar e já estou gravando, tá? Aliás, vocês estão conseguindo ver as aulas lá gravadas? Tá dando tudo certo? Tá beleza? Tá tendo nenhum problema? Se não tiver tendo nenhum problema, tranquilo. Tá bom? Bom, eu vou apresentar minha tela aqui e vou mostrar os slides para vocês. Hoje eu vou... É um conteúdo mais leve, prometo que vai ser mais rápido aí, tá? Tive uma aula até no sábado aí, então prometo que hoje eu tento ser mais breve, tá bom? Acabamos nos alongando um pouquinho mais no sábado, tá? Então hoje nós vamos tentar ser um pouco mais rápidos, beleza? Bom, então na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre atuadores pneumáticos, tá? Vocês lembram que no sábado eu cheguei a falar para vocês sobre válvulas, né? E agora nós vamos falar sobre atuadores, tá? Os tipos de válvulas e tudo mais, agora nós vamos falar sobre atuadores. Vocês vão ver que existem diversos tipos de atuadores e tem atuadores até específicos que eu não contemplei aqui nos slides, porque a gama de equipamentos é bem grande, tá? Eu vou falar aqui sobre os principais atuadores, tá certo? E como dimensionar esses atuadores aí, segundo algumas características que a gente queira levar em conta, tá bom? Então, ó, o que são esses atuadores pneumáticos, né? Eles nada mais são do que elementos terminais de um comando automático. Então, eles que acabam por executar uma determinada ação, certo? Seja empurrar uma peça de um separador, seja arrebitar um arrebite, né, por meio de um punção, que é um atuador também, ou são atuadores rotativos, que são motores, né? Então eles sempre vão executar um trabalho, tá? Eles vão transformar essa energia do ar em trabalho, né? A fim de que a gente consiga aí ter um sistema automatizado, beleza? Bom, e aí nós temos dois tipos de atuadores, os lineares e os rotativos, né? Os lineares, eles podem ser classificados de várias formas com base no tipo de emprego, no diâmetro do cilindro, no tipo de curso, no funcionamento e nas características de construção, certo? Vocês vão ver que nós temos atuadores de maior impacto, atuadores com curso maior, com curso menor, atuadores que a gente consegue definir uma posição para ele e tudo mais, certo? Eu coloquei a foto desse tipo de atuador. Esse daqui é um atuador que ele é empregado em válvulas de controle de vazão, tá? E esse atuador aqui, ele permite controle de posição por meio de diafragma, tá? Bom, então com referência ao tipo de emprego, nós temos cilindros leves, né, que é para uso didático em mecanismos de pequeno esforço, como separação de peças leves também, tá? Cilindros industriais, que como o próprio nome diz, são para uso industrial, que exigem uma aplicação de força um pouco maior ou uma robustez por conta das condições. Deixa eu corrigir aqui. Devido às condições do ambiente, né? Condições do ambiente que eu falo é poeira, ruído, vibração e tudo mais, tá? E nós temos os cilindros pesados, que são utilizados em tarefas um pouco mais, que exigem um pouco mais, né? E podem ser empregados até em elevadores de pequeno porte, aqueles elevadores de moto, não sei se vocês já viram, né? Tem os elevadores de carro, que são motor elétrico ou hidráulico, né? E tem alguns elevadores pequenos, né, para moto, que eles usam esses tipos de cilindros pneumáticos, tá? Aqui eu estou falando do cilindro leve, eu estou mostrando aqui para vocês um cilindro leve, né? É o que nós temos na escola, certo?
Cilindros industriais, vocês vejam que ele é um pouco mais robusto, né, do que o cilindro leve. Ele proporciona maiores aplicações de força também, né? E o cilindro pesado, você vê que ele tem uma robustez até que maior ainda do que esse industrial, tá? E as forças que eles exercem são ainda mais elevadas, tá bom? E aí, com referência ao diâmetro, né, nós temos cilindros miniaturizados, os cilindros médios e grandes, tá certo? Em função de curso, nós temos de curso breve e curso normal, quer dizer, de curso bem pequeno e de curso normal. E com base no funcionamento dos cilindros lineares, nós vamos ter de simples efeito ou duplo efeito. Tá? Isso quando a gente não está falando de atuadores rotativos. Tá? Isso daqui é para atuadores lineares, beleza? Duplo efeito e simples efeito. Tranquilo? E curso normal, curso breve também. Tá? Então, ó, com base nas características de construção, nós também temos cilindros com pistão, com haste passante, duplex contínuos, duplex geminados, cilindros sem ar, haste e eixos lineares. Eu vou mostrar todos para vocês, tá? Bom, primeiro a gente tem os cilindros de simples efeito, tá? Eles são denominados assim, né? Recebem esse nome porque fornecem movimento somente em um sentido, tá, pessoal? Então, eles podem ser normalmente retraído, né? Ou normalmente contraído, certo? Bom, vocês percebam, né? Que ele tem a câmara aqui, nesse caso, como ele está contraído, né? A câmara dele está aqui, o ar entra por onde está azul, enche toda a câmara e empurra essa haste para frente junto com a mola, tá? Na hora que a gente retira essa pressão, todo o ar retorna, todo o ar não, né? A mola faz com que a haste retorne, né? Empurrando o ar de volta ali, certo? A mesma coisa acontece com esse cilindro que ele é normalmente já para frente a haste, né? A única diferença é que a mola acaba por ser do lado contrário, tá? Então, quando a gente coloca uma pressão aqui pelo lado de cima, vai encher a câmara desse lado e fazer com que esse pistão venha para trás, tá? Nesse daqui, a força de avanço dele é no sentido para frente e esse daqui no sentido para trás, certo? Bom, a gente pode perceber que nesse daqui, pessoal, há uma limitação quanto ao curso da nossa haste por conta da mola, tá? Essa mola aqui, quando a gente contrai ela vai ocupar um espaço aqui. E esse espaço acaba sendo comido aí da nossa haste, beleza? A construção de outros atuadores, ela acaba por, quando não tem mola, né, acaba por proporcionar que essa haste vá um pouco mais para frente. Por isso que cilindros de simples efeito têm um curso menor do que cilindros de duplo efeito, tá bom? Bom, e falando nos cilindros de duplo efeito, apresento para vocês aqui simbologia, tá, pessoal? Importante vocês já irem anotando aí simbologia de cilindro, simbologia de válvula, como na última aula que eu fui dando as dicas para vocês lá de como identificar as válvulas e tudo mais. Já dou a dica, ó, vai identificando os tipos de cilindros aí, de atuadores, tá? Que vocês vão usar também. Atuador de simples efeito, certo? Com atuação no avanço e esse daqui com atuação no retorno. Beleza? Bom, cilindro de duplo efeito. O nome já diz tudo, né? Ele vai e volta, tá certo? E como que é, né? Diferente desse daqui, que a gente só tem a separação dessa câmara aqui, na câmara de cá não entra ar, aqui nós temos entrada de ar nas duas câmaras, né? Dos dois lados. Então percebam, né? Quando eu coloco o ar de um lado, a haste vai para trás, né? Quando eu coloco aqui na direita, a haste vai para trás, e quando eu coloco aqui na esquerda, a haste vai para frente, tá?
nesse atuador aí, pessoal, como dá para perceber, não existe mola interna, tá certo? Então, quando a gente joga para frente isso daqui, ele só vai voltar mediante a aplicação de ar comprimido aqui, né, de força com ar comprimido, para voltar, tá certo? E ele fica travado lá na frente e ele só vai manter a força dele ali se você manter a aplicação de ar comprimido aqui. Se você não mantiver, ele vai ficar bobo e você consegue jogar ele para frente e para trás, tá? Outra observação importante sobre esse tipo de cilindro é que as forças de avanço e retorno não são iguais, tá? Não são iguais, porque a presença da haste diminui o diâmetro do lado da câmara anterior. Então percebam, né, que aqui nós não temos haste, vocês estão vendo? Então, como não tem haste, a área aqui acaba sendo maior. Se a área é maior, a força aplicada também vai ser maior. Tá certo? Porque a pressão é a mesma, né? Então, se a gente tem pressão igual a força vezes área, né? E a gente tem a mesma pressão e aumenta a área, a gente vai ter uma força maior. Beleza? Para manter aquela pressão. Beleza? E aqui, ao contrário, né? A gente tem uma força menor. Beleza? Por conta dessa haste que está aqui, diminuindo a nossa área. Tá bom? Bom, além disso, pessoal, além do cilindro de duplo efeito simples, né, com uma construção bem simples, a gente tem o cilindro de duplo efeito com amortecimento, tá certo? Aqui dentro, na construção dele, vocês percebam que ele tem uma câmara aqui, ó, tem uma câmara aqui e uma câmara lá, tá? Essa câmara, na hora que o cilindro vai entrar aqui, ó, essa haste vai entrar, ela acaba por oferecer uma pressão contrária que faz com que o cilindro vá diminuindo a força dele. Aliás, vai estrangular a passagem aqui de ar, né? E aí vai diminuir a velocidade no avanço e no retorno dessa haste aí. Por isso que acaba sendo amortecido, tá bom? Mas a construção dele é um pouco diferente, mas o trabalho que ele faz é o mesmo desse daqui, tá? Esse cilindro, vocês percebem também, eu vou fazer alguns vídeos deles funcionando, mas vocês podem perceber que eles são um pouco mais silenciosos. Nesse daqui, na hora que atua, ele dá aquela pancada aqui na frente ou atrás, né? Ele bate mesmo. E esse daqui já não bate, por conta do amortecimento dele. Beleza? Bom, dentre os cilindros de duplo efeito, pessoal, eles são unificados, segundo essa norma CETOP, tá? Seguindo a regra de progressão aritmética, certo? Então a gente tem cilindros partindo de 8 milímetros na haste, tá? 8 milímetros aqui nesse comprimento, até 500 milímetros, até meio metro, beleza? Então olha que esse cilindrinho aqui, ó, ele é de duplo efeito, certo? E ele é bem pequenininho, isso daqui é 13 milímetros, tá? 1,5 cm, bem pequeno. Esse é um pouco maior, esse daqui é de 25 milímetros, tá? E esse daqui, se eu não me engano, é de 50 milímetros que eu achei aqui na internet. Beleza? São cilindros assim para usos bem específicos, tá? E eles são chamados de microcilindros. Esses dois aqui, microcilindros. Esse daqui já não, que ele já é de 50 milímetros, se eu não me engano. Então ele já não é microcilindro, tá? Esses microcilindros, eles têm uma norma específica, tá? Que vai garantir a interoperabilidade dele. Interoperatividade em nível internacional. Então quer dizer que tanto os cilindros produzidos no Brasil quanto fora do Brasil tem que funcionar, né? E tem que ser operacionais, né? E aí, seguindo essa norma internacional, a ISO 6432, eles garantem que esses cilindros vão ser utilizados em todo lugar, tá certo? Aliás, para os outros cilindros também eles estão contemplados na mesma norma, tá? Beleza? Bom, ainda cilindro de dupla ação, mas agora de haste passante, tá? Então, ele é um cilindro de duplo efeito, certo? Só que com hastes contrapostas, quer dizer, elas saem aqui para fora da nossa câmara, né?
Então, quando a haste de um lado avança, a outra contrai. Isso daqui é para usos específicos e tudo mais, tá? Então, as áreas do êmbolo de avanço e retorno são exatamente iguais. Por isso que a força de avanço, nesse caso aqui desses cilindros, é igual tanto para avanço quanto para retorno, tá? Ele é utilizado quando é necessário uma melhor guia da haste. Beleza? Você pode usar para usos específicos, assim, que você precisa separar uma peça de um lado ou para o outro, beleza? Mas ela também garante que você tenha uma maior firmeza aqui na ponta da haste, tá? Não balança tanto e tudo mais. Ela tem uma capacidade maior de suportar solicitações mecânicas. Beleza? Diferente desse daqui, ó, que na hora que você puxa para frente, se você solicitar aqui, né, uma força perpendicular ao eixo, você pode ter deslocamento do êmbolo aqui e estragar a câmara. Esse daqui já não tem tanto esse problema, né? Porque ele apoia aqui atrás também. Beleza? Bom, ainda, né, cilindros de duplo efeito, a gente tem esse duplex contínuo. Então, ó, isso daqui nada mais são do que 2 cilindros de duplo efeito montados em série, tá? Com haste e êmbolo anterior acoplados à haste e êmbolo sucessivo. Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, se eu quiser fazer com que esse êmbolo retorne, tá? Eu vou, quer ver? Ó, colocar ar em 2 orifícios aqui. O objetivo desses 2 orifícios, vocês estão vendo que tem 3 orifícios, né? 1, 2, 3. Tem o duplex contínuo de 4 orifícios também. O de 3 é mais fácil de entender. Mas o que acontece? Como você tem 2 êmbolos aqui, ó, como se fosse 2 êmbolos em série, você acaba por duplicar a força de avanço, tá certo? Então esse cara aqui, ele é aplicado em trabalhos assim que exijam mais força, tá? Bom, você está adicionando uma força aqui, né, com um ar comprimido nesse cilindro e nesse ao mesmo tempo, tá? E tá vazando o ar, né, ou tá saindo o ar, escapando, quando ele vai para frente e ele precisa expulsar ar da câmara por apenas um aqui, tá certo? Então a força de impacto é bem maior desse, se comparado com cilindros de simples ação ou de dupla ação normal, tá? Com amortecimento ou não. E a mesma coisa acontece para o retorno, tá, pessoal? Eu só inverto aqui, ó, tá vendo? Eu estava colocando o ar nesse e nesse, que estão vermelhos, e o ar estava escapando aqui por essas câmaras azuis aqui, né? Para ele conseguir ir para frente. No retorno, eu só inverto, eu tiro daqui e ponho para cá, porque essa câmara aqui é comum, tá? E aí acaba que ele volta também com uma força máxima, tá? Uma força duplicada, vamos dizer assim. E aqui, a simbologia dele, se vocês perceberem, ele tem 4 conexões, tá vendo? Mas existe também um de 3 conexões, como a gente está vendo aqui. Beleza? Ó, o de 4 conexões, a única diferença é que tem uma outra câmara aqui, ó, que ela é separada, estão vendo? Então o ar entra, no avanço ele entra por aqui e por aqui, e no retorno ele entra por aqui e por aqui. Tá bom? Bom, temos ainda os cilindros duplex geminado, tá? Ó, assim como o cilindro de duplex contínuo, esse daqui geminado é uma combinação de 2 cilindros de duplo efeito, tá? De mesmo diâmetro. Só que ao invés de ser em série desse jeito aqui, né? Eles são montados um êmbolo de costa para o outro. Tá? Estão vendo aqui, ó? Ó, aqui é o êmbolo, ele está de costa para esse daqui. Tá? Esses 2 cilindros aí, eles podem ser comandados independentemente, certo? E aí eles permitem posições diferentes, certo? Quando eu tenho 2 hastes de mesmo comprimento inserido na camisa, aqui do pistão, né? Eu vou ter 3 posições diferentes. Por quê? Sempre contraído, uma haste para frente, certo? Agora, se essa haste aqui estiver para trás e eu avançar com essa daqui, eu vou ter a mesma posição, certo? Então, ó, uma posição, 2, mas isso quando as 2 hastes são do mesmo tamanho, tá? E uma terceira posição quando as 2 hastes
estão avançadas. Beleza? Agora, a gente tem construções desse cilindro geminado em que a haste da frente e a haste de trás aqui, elas são de tamanhos diferentes. Isso possibilita 4 posições de deslocamento. Tá? A primeira, a posição normal. A segunda, com uma das hastes avançada. Estão vendo? Ó? A terceira com a outra haste avançada. E a quarta posição com as 2 hastes avançadas. Beleza? Então, nesse duplex geminado, a gente consegue ter 3 posições para hastes de mesmo tamanho e 4 posições para hastes de tamanho diferente. Tá certo? Nada mais é, pessoal, que 2 cilindros de duplo efeito colocados um de costa para o outro. Tá? Então, eu aciono a ida por aqui, a volta por aqui, tá? Como um cilindro de duplo efeito normal. Beleza? E consigo ter controle dessas posições. Isso é bastante utilizado para separação de peça também e tudo mais. Beleza? Bom, cilindro de alto impacto, assim como esse daqui, né, o duplex contínuo, tá? O cilindro de alto impacto, pessoal, ele tem uma diferencinha na construção, mas por fora ele acaba sendo a mesma coisa com um atuador de duplo efeito, certo? Porém, a câmara traseira dele tem uma divisão que forma uma pré-câmara, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a gente coloca o ar comprimido no avanço desse atuador aqui, ele vai ter maior força no avanço, tá? No retorno, não. Ele tem uma pré-câmara. O que vai acontecer nessa pré-câmara? Você vai colocar o ar, é como se fosse um armazenamento ali. Você vai colocar o ar e ele vai acabar por aumentar a pressão, certo? Na hora que ele aumenta a pressão, a câmara libera o ar de uma vez, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, aqui, somente uma inserção de pressão aqui um pouco maior desse lado do cilindro, por conta de uma pré-câmara que tem aqui, tá? Isso daí faz com que o atuador tenha muito mais força, beleza? Esse tipo de atuador é muito utilizado em arrebitadeiras ou puncionadoras, tá bom? Mas por fora ele é bem parecido com o de duplação normal, tá? Agora, o retorno, vocês veem que a câmara aqui é normal, né? Só aqui que tem uma pré-câmara que está aqui, né? Tá vendo? Porque acaba por aumentar essa pressão de avanço aqui. Beleza? Bom, aí, pessoal, os atuadores aí lineares que eu tinha que falar são esses. Beleza? É simples, não tem muita coisa para falar, é bem simples, tá? Agora, a gente tem atuadores pneumáticos que eles são giratórios, certo? Nós temos motores pneumáticos, mas atuadores giratórios, beleza? Ó, o primeiro atuador que a gente pode falar aqui é o giratório oscilante. Por que ele é oscilante? Porque ele vai em 360 graus e depois volta, tá? Vocês vão ver a construção dele aí. Por que ele foi desenvolvido? Porque se a gente for estudar aqui, se a gente quiser fazer um movimento, né, angular, a gente só vai conseguir, né, por meio de um atuador linear aqui, avanços aqui, ou posições angulares, na casa dos 120 graus, certo? Por conta de limitações mecânicas mesmo do nosso atuador, tá? Não tem como ter mais que isso, certo? Então, ó, a gente só tinha posicionamento aqui angular em 120 graus. Agora, com esse carinha aqui, a gente acaba por conseguir ter avanços angulares de até 360 graus, mas isso ida e volta, tá? A gente roda 360 graus para um lado e depois volta, certo? E o que ele é? Ó, a simbologia dele está aqui, tá, pessoal? O que ele acaba por ser? Ele é um atuador de duplo efeito. Vocês estão vendo que ele tem um sistema de engrenagem cremalheira aqui dentro, que na hora que eu coloco o ar desse lado, ele empurra a cremalheira para a direita
né? E todo esse curso aqui, esse movimento linear é transferido em movimento angular, certo? E aí eu vou ter um giro de 360 graus, tá? Quando eu coloco o ar no sentido contrário, ele vai ao contrário, beleza? Isso daqui é utilizado para seletora, quando você tem que fazer posicionamento de caixa, tá bom, pessoal? E geralmente ele é acoplado com alguma outra coisa também, tá bom? Ah, isso daqui é diferente de motor pneumático, tá? Porque ele gira e volta, tranquilo? Bom, temos ainda os cilindros sem haste, tá? Ó, alguns cilindros desses sem haste, eles têm a movimentação deles feita por cabo e rodana, tá? Então, ó, a movimentação é transmitida por meio de um sistema mecânico constituído de corda e rodana, tá? Nos cilindros com corda, por exemplo, a haste é construída de corda ou cabo enrolado, onde a rodana montada em uma extremidade do cilindro. Então, eu tenho atuação aqui dentro de uma haste parecida com essa daqui, tá? Que vai acabar por puxar cabos e fazer com que o meu carro aqui em cima se movimente, certo? Esse tipo de cilindro sem haste, pessoal, que ele tem aqui o carro por cima e usa de corda ou cabo de aço, ele proporciona maiores forças. Então, quando eu preciso acoplar alguma coisa aqui que é um pouco mais pesada, né, eu uso o sistema de cabo e rodana. Agora, nós temos pistões um pouco mais, cilindros, né, um pouco mais modernos, que usam de êmbolo magnético, tá? Então aqui dentro vai ter um sisteminha parecido com esse, né? E aqui uma construção de ímãs. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Ó, pistão, vedação, e aqui a gente tem os magnetos, tá? Que são ímãs, tá? Que fazem com que esse carro vá para frente ou para trás. Vocês estão vendo, ó? E não tem corda, beleza? Isso daqui é muito bom, você não tem corda e tudo mais, mas as forças que ele consegue aplicar são muito menores, beleza? Quando a gente precisa, então, de forças um pouco maiores, a gente tem que usar sistema de cordas mesmo, corda e rodana, não tem jeito. E quando as forças exigidas são menores, a gente pode usar esse daqui de êmbolo magnético, que eles são mais bonitinhos, vamos dizer assim, tá? Que a funcionalidade deles e claro, né, manutenção, porque o ímã aqui de dentro ele não estraga, tá? Já as cordas podem arrebentar. Beleza? Bom, e aí, né, por último, a gente tem aí o nosso motor pneumático, tá? Que nada mais é, pessoal, do que como se fosse uma turbina aqui, né? Só que ele acaba por entrar de um lado e sair do outro o ar, e não pelo meio, como era das turbinas turbocompressoras, né? Beleza? E o que acontece? Um sistema de pás aqui, ó, vai fazer um eixo girar. Tranquilo? Então a gente insere o ar comprimido de um lado, ele sai do outro. Um sistema de pás atua num eixo, né, que é acoplado a um sistema de engrenagens. Tá certo? E aí vai ter o giro aqui na ponta do eixo aqui com um aumento de torque, beleza? Esse sistema pode ser tanto com engrenagem dentada quanto rosca sem fim, beleza? Só que aqui vocês percebam que nós mudamos o sentido do movimento, né? A gente estava tendo giro nesse eixo, agora ele passou para esse eixo aqui, beleza? Hoje nós temos já furadeiras pneumáticas, ferramentas pneumáticas, ferramentas girantes, né, pneumáticas, que entregam um torque aí bastante elevado, né? Aquelas máquinas parafusadeiras aí de roda, né? Elas são todas pneumáticas e tem o sistema de engrenagem aqui. É a mesma construção, tá, pessoal? Sistema de pás acoplado ao eixo e sistema de redução de engrenagens. Tranquilo? Bom, falado dos atuadores, vimos aí os tipos de atuadores, né? É claro que cada aplicação demanda um atuador específico, né?
Sabendo a aplicação, a gente tem que dimensionar esses atuadores pneumáticos, tá certo? Com base na força que vai ser aplicada, com base no tamanho da haste desse atuador, no consumo também, né? Então aqui eu vou apresentar para vocês, pessoal, o equacionamento de atuadores pneumáticos, tá bom? Então, ó, o dimensionamento de atuadores lineares e rotativos para especificação final em catálogos comerciais de fabricantes e revendedores é feito a partir de uma análise dos esforços envolvidos, amplitude de deslocamento e tipos de montagem. Tranquilo? Bom, então, ó, esses atuadores pneumáticos aí, eles desenvolvem um esforço durante a fase de expansão, certo? A gente não está muito preocupado na fase de retorno. O retorno tem que acontecer, ele vai acontecer, mas a gente espera que toda a força seja desenvolvida, né, todo o trabalho seja desenvolvido no momento do avanço desse atuador, certo? Então, ó, a gente sabe também, né, que graças às aulas de física, os componentes internos, né, do nosso atuador vão sofrer com forças de atrito, certo? Tanto estático quanto cinético. Vocês lembram que força de atrito estático é aquele atrito que acaba por desfavorecer a saída de inércia do nosso, nesse caso aqui, do nosso atuador, tá? E a força de atrito cinético é quando o atuador já saiu daquele momento de inércia, né? E já começou a correr ali e mesmo assim está atritando com as paredes do nosso cilindro ali, tá? E aí, para a gente compensar essas forças de atrito que ocorrem dentro do nosso cilindro, a gente tem fator de correção para cada um dos casos apresentados nessa tabela aí. Por exemplo, né? Se a velocidade de deslocamento da haste do atuador for lenta e a carga vai ser aplicada somente no fim do curso, nós temos um fator de correção de 1,25. Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá um barulho. Então, se nós temos uma carga lenta, né, uma velocidade lenta e uma carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso, a gente tem que considerar um fator de correção de 1,35. Se a gente tem uma velocidade rápida com aplicação de carga somente no fim do curso, fator de correção de 1,35 também. E uma velocidade alta com carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso, um fator de correção de 1,5. Tá bom? O que é isso daqui, pessoal? Se a gente for parar para analisar, né, a gente está considerando que se a gente tem uma situação dessa, a gente tem que considerar 25% a mais do funcionamento do nosso atuador ali. Então, se eu estou dimensionando, se o meu atuador lá, sei lá, ele é para mover uma carga de 10 quilos, por exemplo, né? E se o avanço dele for lento e essa carga vai ser só no final, eu tenho que considerar que ele só vai conseguir mover legalzinho mesmo a diminuição aqui de 25%. Então eu tenho que dimensionar o meu atuador 25% a mais do que eu quero empurrar ou exercer trabalho. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Que a gente multiplica por 1,25, tá vendo? Então, nada mais pessoal, do que um dimensionamento para cima para compensar perdas tanto de atrito, né, quanto outras perdas internas, tá? Aqui a gente fala de atrito, tanto atrito cinético quanto atrito estático, mas até outras perdas internas também, beleza? Do atuador. Pessoal, até aqui tá tranquilo, né? Essa parte de atuador aí é beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tá ficando claro aí para vocês? Nenhuma? Bom, tudo bem. Eu vou voltar aqui então. Bom, então ó,
a primeira coisa que a gente vai ver, né, é o diâmetro do atuador. E ele é determinado em função da força de avanço, que a gente vai chamar aqui de FA, que é uma força de projeto, né, corrigida pelo fator φ aqui, que está no slide anterior. Então, força de avanço, pessoal, nada mais é do que a força de projeto vezes o fator de correção, certo? Então, a gente sempre vai considerar essa força aqui. Então, a gente vai colocar no meio das nossas contas, tá? Então, para cálculo do diâmetro do atuador, a gente precisa levar em consideração uma pressão de trabalho também. Então, se a gente partir dessa premissa aqui, de que a pressão é força dividido por área, então a gente vai calcular uma área, né, para saber um diâmetro, beleza? E essa força aqui de atuação, de avanço, nada mais é do que uma força de projeto vezes um fator de correção. Substituindo na nossa equação aqui em cima, a gente vai ter esse AP aqui, que é a área do pistão, a área de projeto que a gente quis aí, né? É força de avanço dividido pela pressão de trabalho, tá? E força de avanço sendo força de projeto vezes o fator de correção, substituindo aqui em cima, a gente tem que força de projeto vezes o fator de correção dividido por π vezes a pressão, isso daqui raiz vezes 2, vai dar o nosso diâmetro mínimo aceitável do pistão com base na força que a gente quer. Tá certo? Bom, então se a gente vai ter que mover, sei lá, uma peça que tem 10 quilos, a gente tem que considerar a força-peso dela. A força-peso, então, é os 10 vezes 9,81. Então, essa vai ser a nossa força de projeto. Beleza? A nossa força de projeto vai ter que levar em consideração o fator de correção e a pressão de trabalho que eu estou tendo lá. Então, se eu tenho uma pressão de trabalho de 5 bar, eu já coloco aqui na conta. Beleza? O problema disso daqui só, pessoal, é que essa força aqui, o livro, ele pede para você calcular em kilopound, né? E essa pressão aqui em kilopound por centímetro quadrado. Mas, se você converter essa força aqui para Newton e essa pressão em Pascal, também você vai ter resultados coerentes, tá bom? Tem que dar o mesmo resultado. Beleza? No livro, depois eu vou passar para vocês o livro, vocês deem uma olhada. Ele considera um exemplo aí com uma força em kilopounds, e sistema inglês, é uma coisa que a gente não usa muito, tá bom? Bom, então a gente vai calcular esse diâmetro do pistão, né? Então a gente tem um diâmetro do pistão, só que não adianta a gente ter só o diâmetro, a gente tem que ver um diâmetro comercial, que dê para a gente comprar, certo? Então, calculado o diâmetro do pistão e conhecidas as demais necessidades quanto ao tipo de fixação, curso, etc., a gente pode procurar nos catálogos dos fabricantes um atuador que tenha diâmetro no mínimo igual ou ligeiramente superior, certo? Então, se a gente calcular um diâmetro de, sei lá, 25 milímetros, certo? A gente já vai ter aqui no catálogo do nosso fornecedor, né? A gente já vai ter aqui uns tamanhos de hastes que eles podem fornecer, né? As forças máximas que podem ser aplicadas, tá? E alguns outros parâmetros aqui que a gente vai ver posteriormente, tá? Em força de avanço, beleza? Força de retorno, pessoal, não tem aqui para esse cilindro de simples efeito, porque é retorno por mola. Agora, aqui em cilindros de duplo efeito, vocês já vão ter. E percebam que as forças de retorno, elas são bem menores do que as forças de avanço. Tranquilo? Beleza? E aí, outra tabela que vocês vão ver, essa daqui é a A8, né? É a tabela número 8 que está no apêndice A. E essa daqui é a tabela número 9 que está no apêndice A do livro. Vocês vão conseguir ver também, que vocês vão precisar disso daqui mais para frente quando vocês forem trabalhar com o projeto, tá? Então, em função de um
diâmetro do pistão ali, né? Em função de um diâmetro, eu vou ter uma força da haste aqui que eu posso aplicar, tanto no avanço quanto no retorno. Beleza? E também a gente olhando aqui para a pressão em bar. Tá? Isso abre espaço para a gente calcular também o diâmetro da nossa haste. Vocês percebam aqui, ó, que a nossa haste, né, ela tem diversos tamanhos aqui e pode ter alguns outros diâmetros também. Tá bom? Ó, em situações que há a possibilidade de alternância da carga, com variações para valores ligeiramente maiores durante o deslocamento da haste do atuador, e que ela tenha comprimento maior ou igual a 500 mm, além do tipo de montagem adotado, é conveniente verificar a possibilidade de flambagem da haste. Quer dizer, essa haste aqui, se ela for maior ou igual a 500 mm, ela pode flambar, ela pode entortar, tá? Dependendo da sua carga, beleza? Então a gente vai ter que fazer a verificação do diâmetro mínimo para que não aconteça a flambagem desse atuador, tá certo? Para essas situações aí, ó, muitos fabricantes disponibilizam em seus catálogos 2 ou mais diâmetros de hastes para cada atuador a partir de um diâmetro aqui do êmbolo, né, de 50 mm, o diâmetro do pistão, né, de 50 mm. 50 mm dá 2 polegadas. Ó. Então, a partir de 2 polegadas, a gente pode ter uma haste de 5/8 ou de 1 polegada. Beleza? Então, vocês percebam, né, que um atuador aí, com diâmetro de 2 polegadas, cara, é um belo de um atuador, né? 50 mm, ele é bem grosso, tá? Então ele vai exercer uma força bem grande, tá certo? Só que você pode escolher com uma haste de 5/8 ou uma haste de 1 polegada. É claro que a haste de 1 polegada vai ser bem mais caro, tá? O atuador vai ser mais caro. E aí, ó, também no livro, aqui a tabela 10 lá do apêndice A. Ela mostra os tipos de carga que podem acontecer, tá? E como cada atuador pode funcionar, tá certo? Como pode ser preso, como pode ser fixo e tudo mais. No caso 1, olha lá, ó, nós temos uma extremidade livre e a outra fixa. Estão vendo? Ó, tá fixo aqui e aqui tá livre. Nós temos a situação de um outro caso, né, de 2 extremidades articuladas. Então, quer dizer, aqui, ó, se você aplicar uma força maior do que essa haste aguenta, olha o que pode acontecer. O processo de flambagem vai ser mais ou menos nessa característica. Com 2 extremidades articuladas, que é esse caso aqui, ó, pode acontecer esse tipo de flambagem. Com uma extremidade articulada e outra fixa, então veja, aqui é articulada e aqui é fixa. Nós podemos ter essa característica de flambagem. E com as 2 extremidades fixas, nós podemos ter esse tipo de flambagem. Certo? Então aqui, ó, a gente usa para calcular esse diâmetro da haste o critério de Euler. Tá? Ele correlaciona o comprimento da haste com o tipo de fixação segundo a tabela ao lado. Tá? E aí nós vamos conseguir estabelecer esse coeficiente gama aqui, gama não, ni, essa letra grega aqui é o ni, que vai ser conhecido como comprimento livre de flambagem. Tá? Essa equação abaixo é que vai possibilitar que a gente calcule essa força máxima que a gente pode aplicar, né? Ou o dimensionamento, a força máxima que a gente pode aplicar em função do diâmetro da nossa haste. Tá? Então o que a gente vai encontrar aqui no caso é o diâmetro da nossa haste que vai secar. Só que aqui, ó, esse cara aqui eu vou conseguir da tabela, beleza? Esse cara de baixo. O E é o nosso módulo de elasticidade do material, que a gente vai considerar sempre o aço, certo? Eu passo o valor ali para vocês. Esse J, ele vem de uma outra equação, que está aqui, ó. Tá?
J nada mais é do que o diâmetro da haste ao quadrado, é aqui que entra esse diâmetro aqui, ó. Certo? Então você vai calcular o diâmetro do seu pistão, certo? E vai ver quais são os diâmetros de haste que você tem. Ah, eu tenho 5/8 e 1 polegada. Pô, então eu vou testar para 5/8 primeiro, que é o mais barato. Você vem aqui e coloca o valor de diâmetro da haste aqui, acha J, K vai ser igual à força de aplicação. Vocês lembram que a gente chegou a calcular aqui, ó? Essa força aqui, ó, de avanço é a nossa força de projeto vezes esse fator de correção, tá certo? Então, esse K aqui, que é a nossa força máxima, acaba sendo a força de avanço, certo? E o FA nada mais é também, se a gente substituir, né, que K, que é a carga de flambagem, dividido por S, que é um fator de segurança. Beleza? Então, se K é igual a FA e FA é igual a K sobre um fator de segurança, a gente pode dimensionar para mais ou para menos, tá? Porque esse valor de segurança, de coeficiente de segurança, ele pode ir de 3,5 até 5, tá? Então, quanto mais você quiser, quanto mais seguro você quiser o teu atuador, né, você aumenta ainda mais o teu fator de segurança, tá? O teu coeficiente de segurança. Se você quiser ele dentro do limitezinho ali, você coloca o teu fator de segurança aí, teu coeficiente de segurança em 3,5, tá? Acaba que na hora que a gente substitui esse J aqui e esse K por FA, a gente descobre o nosso diâmetro ideal de haste. A gente pode fazer o teste para ver se aquele diâmetro corresponde a uma carga de flambagem aceitável. E também a gente pode calcular o diâmetro da haste com base na força de avanço. Vocês estão vendo? Beleza? Então, ó, aqui estão as variáveis, né? Comprimento livre de flambagem, que também está aqui. Aliás, está no catálogo do fabricante, né? E é um parâmetro de projeto, beleza? E isso daqui vai ser dado aqui, estão vendo? Ó? Se eu tenho um avanço de, por exemplo, 100 centímetros, tá? E eu tenho essa configuração aqui, ó, eu vou ter que considerar o meu fator como sendo 2L, beleza? Eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão entender. E, que é o módulo de elasticidade do aço, então nós vamos adotar 2,1 vezes 10 a sétima, né? Ele fala Newton por centímetro quadrado, mas acaba sendo gigapascal também, né? 2,1 vezes 10 a nona gigapascal. O J, que é o nosso momento de inércia para a seção circular da haste, tá? Que está sendo calculado aqui. O K, que é a carga de flambagem, que a gente acaba por não calcular diretamente, indiretamente. E o nosso coeficiente de segurança, que é o S. Tá certo? Bom, eu coloquei como exemplo aqui, ó, um exemplo que o próprio livro traz, tá? Então ele apresenta aqui embaixo, ó, uma mesa, a mesa de um dispositivo movimentada por um deslizamento sobre prismas lubrificados, né? Vai fazendo um deslocamento total de 100 centímetros. Então, ó, isso daqui é um cilindro, né? Essa haste vai vir para frente ou para trás 100 centímetros, tá certo? Então ele pede para você dimensionar comercialmente o atuador pneumático, considerando a situação de montagem de acordo com o caso 2. Caso 2 eram duas fixações articuladas, estão vendo? Ó, articulado aqui, seguindo a tabela A10 do apêndice A do livro. Então a gente tem que verificar também, pelo critério de Euler, qual que é o diâmetro mínimo necessário para essa haste aqui. E aí ele pede para você considerar a força-peso da mesa como 150 kPa e a pressão de trabalho de 6 kPa por centímetro quadrado. Vocês percebam que ele está dando aqui no Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional não, Sistema Inglês. Tá? E como ele traz aqui, Sistema Inglês, não, isso aqui é Sistema Métrico, né? Centímetros.
Como ele traz aqui, ó, kilopaulos por centímetro quadrado, essa nossa conta vai sair, né, ou o diâmetro do nosso atuador vai sair em centímetros e não em milímetros, tá? Mas nada impede, pessoal, de vocês converterem esse Kp aqui, ó, kilopound, para Newton e aqui para Pascal, tá? Nada impede, beleza? Converteu isso daqui, vocês vão ter um valor em milímetros ou em metros, na verdade, né? Que é no sistema internacional. Tem um valor em metros, você transfere para milímetros, tá certo? Nesse caso aqui, ó, considerando essa força-peso da mesa, o diâmetro do cilindro mais adequado é de 69 milímetros. Mas a gente não tem 69 milímetros no catálogo, tá? No catálogo, olhando a tabela A9, que é essa daqui, ó, essa daqui, tá? Ó, você tem 63 e depois você já pula para 80 milímetros, tá? Então a gente vai escolher 63? Não, a gente escolhe 80 milímetros de diâmetro do atuador, beleza? A haste que vem tem diâmetro de 25 milímetros. Então a gente vai ver se esse diâmetro aí condiz com o que a gente precisa, tá? A gente faz as contas aqui, ó, levando em consideração o que a gente calculou no passo anterior, né? A gente acha lá o diâmetro do milímetro, o diâmetro do cilindro, certo? E vê que o diâmetro da haste é de 25. Então vamos ver se essa haste aqui corresponde ou se ela aguenta o trabalho que nós vamos fazer, tá? Levando em consideração o critério de Euler, a gente tem um fator de segurança de 5, o livro adotou 5, você poderia adotar menos, tá certo? O nosso Xi aqui, que Xi, sabe? O nosso Xi é igual a L, segundo também, ó, as cargas de Euler. Vocês estão vendo, ó? Por quê? Ele fixado com duas extremidades articuladas, né? Então ele fala para você usar o Xi igual a L. Então foi o que ele usou aqui, Xi igual a L, que é 100 centímetros. O módulo de elasticidade é 2 vezes 10 a sétima. E a força de avanço é a força de projeto, que são os 150 kPa, vezes 1,5. Por que 1,5? Ele foi lá nessa tabela aqui e considerou que a carga vai ser aplicada, a velocidade vai ser rápida com carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso. Beleza? E aí, pessoal, é só substituir na equaçãozinha que eu passei aqui, ó. Tá? Substituiu na equação, ele acha aqui, ó, que o diâmetro ideal, considerando um fator de correção de 5, o diâmetro ideal para esse cilindro é de 18,4. Pô, o nosso cilindro que a gente viu aqui na tabela, ó, esse daqui tem diâmetro de 25, então, beleza, tá até para mais. Tranquilo? Bom, além dos diâmetros, tanto do pistão quanto da haste, a gente tem que calcular qual que é o consumo de ar desse cilindro, tá certo? Por que a gente tem que calcular o consumo de ar? Porque a gente vai ter que ver quanto cada um desses terminais, quanto cada um desses atuadores da nossa linha vai consumir de ar para poder dimensionar a nossa rede. Beleza? Vocês lembram lá que para dimensionar a rede a gente tinha que considerar uma quantidade de ar que ia ser utilizada? Tá? E a quantidade de ar utilizada está aqui, certo? Então o cálculo de ar nos atuadores vai possibilitar o dimensionamento e é dado por uma dessas duas equações, qualquer uma das duas, tá? As duas vão apresentar fluxo de ar em litros por segundo. Como a gente vê lá, né, litros por hora, pô, é só a gente fazer as continhas lá que a gente vai saber quantos litros por hora a gente vai consumir em cada atuador desse daqui. A diferença de uma equação para outra é que essa daqui ela considera um número de ciclos, tá? E essa daqui considera um tempo para que um único ciclo seja desenvolvido, tá certo? Isso daqui, pessoal, também está no livro. Eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem dar uma fuçada depois, vocês podem fuçar, tá? Fiquem à vontade, beleza? Mas
eu sugiro, depois eu vou passar exercício para vocês também, mas eu sugiro que vocês treinem isso daqui, porque eu vou exigir lá no trabalho de vocês sobre dimensionamento e na prova, tá? Na primeira prova vai ter isso daqui, tá bom? Mas eu vou passar exercícios propostos aí para vocês treinarem essa parte aí, beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a cilindros de dimensionamento de cilindros? O que a gente viu hoje? Beleza. Bom, se não tem dúvidas, a aula de hoje era isso, tá? Eu já vou passar para vocês depois. Eu não consigo passar pelo Moodle porque o livro é muito grande. Eu vou passar para vocês o livro e o software já de simulação para vocês irem instalando aí, tá bom? Eu vou fazer um tutorialzinho, beleza? Para vocês instalarem. E vou passar também depois alguns exercícios sobre esses temas aqui, tá? Tanto de válvulas direcionais quanto atuadores. Tanto escolha quanto dimensionamento de atuadores, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, então se não tem nenhuma dúvida, a nossa aula termina por aqui, tá bom? Qualquer outra dúvida que vocês venham a ter aí, vocês podem me mandar por e-mail ou mensagem lá no próprio Moodle, tá bom?